Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Hoje, sexta-feira, depois da Ascensão, da oitava da Ascensão, não é o dia de São Roque, é um dia que se chama da féria. Então o padre pode escolher uma missa para celebrar, por isso chamamos missa votiva. É qualquer missa de qualquer santo do martirológio romano que a gente pode celebrar, qualquer advocação de Nossa Senhora também. Bom, e escolhi São Roque para celebrar no dia de hoje. Vamos contar alguns acontecimentos da sua vida e tirar algumas lições também desses acontecimentos. São Roque era um homem francês, filho único, de uma família muito bem abastada, muito rica. Ele nasceu muito bem educado na santa religião, e tinha uma coisa diferente. Ele nasceu com um sinal da Santa Cruz. Uns dizem que era da cor vermelha, um detalhe, mas se não foi da cor vermelha, era de qualquer outra cor que estava sobre o seu peito. Poderia aparecer uma marca de nascimento, mas é a Santa Cruz de Nossa Senhora. E bom, é a única coisa diferente dos demais mortais que ele tinha. Ele vai ficar órfão de pai e mãe, e o seu tio vai cuidar dele muito bem, mas quando ele chegar à idade de 20 anos, que era a maior idade daquele então, aproximadamente isso, ele vai resolver vender todos os seus bens e a herança que lhe competia era muita. Ele deixou uma parte para seu tio, que cuidou dele, e ele resolveu fazer uma peregrinação, sair da França e ir até a Santa Cidade de Roma, e aí visitar os lugares santos. Isso se fazia muitas vezes. Algumas pessoas, principalmente da Idade Média, tinham grande devoção aos lugares que tivesse alguma relíquia, alguma imagem milagrosa, e ele fez isso. Então ele se veste de peregrino, como costume, seu bastão, que vai ser o mesmo que inclusive o seu bastão de peregrino vai durar, até hoje existe um pedaço dele, a Revolução Francesa vai queimar. E ele vai se dirigir a Roma, peregrinando. Nesta peregrinação, ele vai se deparar com a peste. Alguns historiadores dizem que coincide com a peste negra. Se não foi esta, foi qualquer outra tão devastadora quanto esta. E ele, vendo que se necessitava de pessoas para cuidar dos doentes, que não eram poucos, então ele foi, por caridade, amor a Nosso Senhor, como Nosso Senhor disse: estive doente e me visitastes, e ele foi cuidar dos enfermos. Nesses cuidados aos enfermos, alguns historiadores lhes dizem que é bem digno de fé, de devoção, que São Roque teve a visão de São Rafael Arcanjo, que lhe deu a virtude de curar os doentes. Então, uns enfermos ali atendidos por São Roque começaram a ser curados, mas as pessoas não percebiam ao princípio que era ele que andava curando esses doentes. Mas aí depois, ele curou alguns, seguiu sua peregrinação, e ele, na sua vida breve, que ele vai morrer com 32 anos, ele vai se deparar com 3 pestes. E aonde ele passa, ele decide cuidar das pessoas doentes, e vai curando elas com o sinal da Santa Cruz, desde que ele teve a visão de São Rafael Arcanjo, e vai, curando as pessoas. Chega a Roma, faz a sua peregrinação aos lugares santos, e nesse caminho ele conheceu alguns franciscanos da Ordem Terceira, de São Francisco, e ele entra na Ordem Terceira, por isso ele tem o hábito de terciário, e segue a sua vida. Ele cura muitos enfermos na primeira peste, e ele não pegou
mas na terceira peste ele vai pegar, das que ele teve que enfrentar, e ele, para não contagiar os outros, ele vai viver numa caverna de um terreno muito grande, de um senhor também muito bem em posses econômicas, mas esse senhor nem sabia que São Roque estava ali. E de tanto andar peregrino, ele era conhecido como tal, como um peregrino. E as suas vestes também diziam que ele era. Ele se vestia como tal. E é muito bonito porque mesmo ele tendo o poder de curar, não quer dizer que não tinha a virtude de transmitir a peste. Isso é muito interessante. E Nosso Senhor não preservou para não pegar, pelo contrário. Então, para não tentar a Deus, ele resolveu ficar na sua cova sozinho e não transmitir para ninguém. Não existia nenhum meio de remédio conhecido para se preservar daquele mal. E então a caridade mandou que ele ficasse sozinho na sua gruta, hein? Ou hoje em dia chamariam como isolamento social. Pois então. E lá Deus Nosso Senhor se tem piedade da caridade de São Roque para com o próximo, e ele faz brotar perto da gruta um manancial de água, porque ele não fez uma compra do mês para ficar preso dentro da gruta dele, hein? Ele tinha a roupa do corpo, o seu báculo, Deus no seu coração e nada mais. Então, brota uma nascente de água para abastecê-lo, e da mesa deste dono do terreno, um cachorro, por isso na sua imagem tem um cachorro do seu lado. Todas as manhãs esse cachorro subia na mesa do dono, pegava um pão e ia para um lugar no meio do mato. Então o seu dono percebeu que seu cachorro normalmente não fazia uma coisa dessa, e fazia com muita presteza, com muita diligência. Então ele resolveu seguir o seu cachorro, que estava roubando o pão da sua mesa. E quando ele vê o seu cachorro entrar no meio do mato e seguir um caminho considerável e deixar na gruta, ele entra na gruta e encontra São Roque, que estava lá e tinha como seu manjar o pão babado de um cachorro que Deus se valeu dele para alimentá-lo. E aí, tá bom, esse senhor já conhecia a fama de São Roque, deixa ele lá. Não sei se mandou alguém levar comida ou o cachorro seguiu fazendo o seu ofício. E depois que São Roque vê que ele está curado por Deus Nosso Senhor, que não foi instantâneo, levou um bom tempo neste estado, ele resolve voltar à sua terra da França, que naquele então estava numa guerra complicada. E ele, por ter se dedicado a peregrinar, a cuidar de enfermos, e esta peste o deixou muito também abatido, quando ele chega na sua cidade natal, ele não é conhecido por ninguém. E, como estava em guerra, pensavam que ele era um espião. E alguns historiadores vão dizer que justamente quem decidiu prendê-lo foi o seu próprio tio, que não o reconheceu, e manda prendê-lo, e ele foi condenado à prisão por 5 anos, como espião que estava invadindo o território ali alheio. E nesta prisão ele vai ficar muito doente, e aquela chaga que nós vemos o cachorro lamber da sua imagem é a que vai levá-lo à morte. Ele vai morrer, e depois de morto, quando vão tirar o seu sagrado corpo, aí vão ver que tem aquela mancha no peito dele, que era uma cruz, e aí o seu tio reconhece que era o seu sobrinho Roque, que havia saído para peregrinar a Roma e nunca tinha voltado, supostamente, e estava ali. Então ele foi enterrado, e a partir disso o seu túmulo começou a fazer muitos milagres. Muito tempo passou da sua morte e dos seus milagres em vida. A Santa Igreja estava no concílio chamado da cidade, leva o nome da cidade que foi realizado, de Constança. E os padres do concílio sofreram também os efeitos de uma peste, e por causa desta peste, eles não iam poder concluir e seguir o concílio. E aconteceu que, havia já uma devoção popular a São Roque, que ainda não estava canonizado, mas você vê que os bispos também tinham piedade e conhecimento da devoção sadia que entre o povo fiel surgiu a São Roque. E então, eles resolveram buscar uma imagem do Senhor São Roque, fazer uma procissão e rezar ao santo, para que ele aplacasse Deus Nosso Senhor, a sua ira,
e afastasse a peste e o concílio seguisse avante. E aí isso aconteceu. Então, a partir de então, com este benefício dado por São Roque, os bispos conciliares do Concílio de Constância foram aí protegidos da peste, eles fizeram a procissão, a peste acabou, e então São Roque começou a ser também venerado mais no sentido eclesiástico, até que depois o seu culto foi aprovado e outros, pelo menos 2, 3 papas fizeram uma confraria em sua honra, e a cristiandade começou a venerar São Roque, principalmente os colonizadores, quando chegavam em algum lugar e tinham doenças complicadas, dedicavam um altar a São Roque, ou às vezes dentro das igrejas que construíam, tinha uma imagem de São Roque, e isso durou até o presente. E na peste que nós hoje nos deparamos, as pessoas já não veneram mais São Roque porque perderam a piedade. Mas bom, quer seja o coronavírus ou qualquer outra peste, é São Roque, dentre muitos outros santos, o celestial protetor de todas as pestes, enfermidades contagiosas, e também protege o gado e aos profissionais de saúde também. Mas aí é mais São Camilo de Lely e São João de Deus que tem esta prerrogativa de proteger aqueles que dedicam à área de saúde. Então, o que podemos tirar da vida desse santo de lição? Muitas lições. Primeiro, que Deus Nosso Senhor, Ele prometeu àqueles que quisessem segui-lo, bom, Ele mandou tomar uma cruz e segui-lo. E se Ele mandou tomar uma cruz é porque Ele tem deixado à disposição uma cruz para nós tomarmos. E São Roque tomou a cruz do abandono, porque nós poderíamos ir à sua vida, um órfão é muito triste, perdeu seu pai e sua mãe, mas ficou com algo que normalmente os órfãos ficam desamparados, mas na providência de Deus, para a vida dele, ele não ficou. Teve um tio que foi muito bom para ele, e muitos bens. E que jovem com muitos bens não se perderia? Ou não seria um distraído na sua vida, da sua juventude? Mas São Roque, por ele ter sido educado na santa religião e no temor de Deus, ele sabia que, bom, Deus nunca morre, então órfão de verdade, de fato, nós nunca seremos. Mas para agradar o bom Pai, nós temos que fazer boas obras. Ele podia ter sido sacerdote, ele podia ter sido, não sei, um grande médico, inclusive, estudado e feito qualquer outra coisa. Mas ele viu que a caridade para com o próximo é o que agrada a Deus Nosso Senhor, e estava a sua piedade de fazer peregrinações, e junto das suas peregrinações se deparar com pessoas necessitadas e cuidar delas. Outra lição que São Roque nos dá é que verdadeiramente todos nós temos amor à nossa vida, e isso daí é o instinto, é connatural a todo ser humano, mas que o amor a Deus nos faz fazer certas aventuras, mas só que nunca de modo imprudente e temerário. Então ele soube cuidar dos apestados, porque ele era um homem solteiro e não ia comprometer ninguém de sua casa, porque a caridade começa com os nossos. Como ele só tinha Deus e Deus não estava sendo comprometido com a sua aventura piedosa, ele foi servir a Deus cuidando dos outros. Mas por quê? Porque ele era um homem sozinho, referente à companhia humana. E fez isso também porque Deus Nosso Senhor lhe deu, pela aparição do arcanjo São Rafael, uma missão de curar os doentes. Então ele foi fazer isso que Deus lhe deu. Por outro lado, vemos a prudência de São Roque, porque quando ele está apestado, aí ele sucumbe por esta enfermidade, ele vai se isolar na sua gruta, mas seguramente nunca perguntou a Deus: olha, eu curei tantos e agora o Senhor faz isso comigo? Por quê? Porque Nosso Senhor não prometeu nos proteger de certas coisas. É muito triste para nós que não olhamos algo muito mais belo do que a própria doença. Deus nunca nos prometeu riquezas e bens abundantes e termos uma saúde que nunca ia acabar. Ele nunca nos prometeu saúde. E São Roque sabia disso, e quando ele tocou ficar doente, aí vem a resignação cristã e beija a cruz de Cristo. Mas o que ele fala? Essa cruz é minha, e ele, por ser caridoso, ele não quer ser cruz para ninguém, por isso ele se isola no meio do mato, sem se lembrar nem de água e nem de pão. E por quê? Porque Deus que lhe deu essa missão
Deus cuida dos seus combatentes de guerra quando eles estão feridos pelas balas do combate. Isso quer dizer não só com pestes ou com fome ou quando tem guerra, mas também as balas de combate que às vezes entre nós, soldados de Cristo, por faltar de apontar a nossa artilharia bem contra o inimigo, às vezes a gente acaba ferindo um soldado companheiro do mesmo exército. Ou nossas palavras, ou os nossos pensamentos e etc. Mas em todo caso, São Roque ferido pela peste, ele, abriu uma chaga na sua perna que não o impediu de caminhar até o reino dos céus. São Roque manco é um São Roque que corre mais veloz até Cristo. Então, queridas almas, aqui nós vemos, neste tempo que nos tocou viver, é verdade que existe a panlatria, os adoradores da pandemia, é verdade. E existe aqueles que acham que estamos vivendo um resfriado de 2 anos praticamente, que nunca acabou, é um resfriado complicado. Não é isso. A peste virou política, a religião, está ausente, e por fazerem política com a peste virou um monte de confusão, direita, esquerda, centro e sei lá qual direção. E diante de tantas estas coisas, a nossa peste de hoje é muito mais infecciosa do que as pestes de outrora, porque outrora as pestes não faziam política, mas faziam o quê? Davam morte aos corpos, e hoje a peste que nós vivemos, cheia de ideologias e de mentiras, e de verdades desconhecidas ou desacreditadas, elas também estão matando as almas, porque está cheio de pecado a política por detrás disso, e depois cheio de muita aventura, imprudência e várias coisas estúpidas, que às vezes fazem inclusive tentar a Deus Nosso Senhor, quando Deus não nos deu certas missões para cumprir, e nós achamos que Deus nos deu e vamos obrigar a Deus a certas coisas que Ele não está obrigado. E uma das coisas que nós às vezes pensamos que Ele vai nos proteger porque nós somos seus filhos, mas nós temos que lembrar que nós não merecemos ser protegidos porque nós às vezes somos filhos rebeldes. E aí vamos tentar Deus Nosso Senhor. Então vamos olhar a São Roque, porque nele nós temos este patrocínio de nos preservar do mal, se assim Deus o aprouver, e termos aí o que fazer diante de uma situação dessa, que é andar no temor de Deus, andar na caridade para com o próximo e não deixar que uma doença seja a política e muito menos a nossa religião, porque a nossa religião não é uma doença. A nossa religião é um remédio contra o mal. E a política está doente e não é a enfermidade que vai curar a enferma política que nos toca, que nos governa. E não fala aqui de presidência, não, falo do mundo inteiro. Como políticos, todos estão enfermos, porque estão longe de Deus, e longe de Deus, que é a fonte da sanidade, todos perecem enfermos da cabeça, da alma, da cabeça aos pés em realidade. Então peçamos ao Senhor São Roque a graça dele nos proteger, isso nós não merecemos, mas nos proteger da peste que leva realmente mancos ou correr velozes aonde é o hospital, que é o coração de nosso Senhor, que aí vamos encontrar misericórdia como São Roque encontrou para ele, pois ele caminhava veloz até Deus Nosso Senhor. Então nessa missa votiva, aproveitemos as senhoras e os senhores que vão comungar, ofereçam suas comunhões para tantos que estão aí, indo para sabe Deus aonde, mas estão morrendo como animais, realmente impedidos de terem seus sacramentos, como católicos, quer os bons cristãos, quer os maus, que neste momento todos, diante da realidade, estariam mais propensos a se arrepender, e não, às vezes não tem um sacerdote à cabeceira de seu leito para os confessar e fazer com que morram confortados com Deus Nosso Senhor. Então rezemos, porque São Roque é o celestial confortador daqueles que, estão privados inclusive deste auxílio dos sacramentos, e ele pode, e diante de Deus ele intercede por estas pessoas, e nos toca então invocá-lo e pedir que ele console essas almas que estão indo encontrar o juízo de Deus sem antes pagarem suas dívidas pelos sacramentos e aliviar-se do peso que carregam pelo conforto da graça sacramental. Então rezemos por estas almas, pelos nossos ou pelos desconhecidos, e fiquemos com a lição de São Roque, da caridade, da prudência, de não tentar a Deus, e se acontecer de nos tocar ter que passar por isso,
não nos rebelarmos contra Deus. Porque eu repito e concluo, por sermos filhos rebeldes, nós não merecemos este favor de Deus, dele nos preservar de todos os males. Nós não merecemos. E São Roque, sendo tão bom, teve que sofrer 3 pestes. Imagine que nos tocará sofrer, já que nós não somos tão bons como ele. Então, nisso, peçamos a São Roque a conformidade com a divina vontade e o divino beneplácito de Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.